Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Muito bem, podemos nos assentar. Queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação desse santuário, ao longo de 3 dias, nós fizemos muitas meditações a respeito da figura e da pessoa e da importância de São José no mistério da encarnação. Como eu disse no início desta missa, no primeiro dia nós refletimos São José o justo, pelo que acabamos de escutar no Evangelho. Aprendemos que São José é justo, porque assim como Maria, ele deixou o seu projeto de vida de lado e abraçou o projeto de Deus. Mesmo que muitas vezes esse projeto não é muito bem entendido e aceito, mas a gente vê que tanto como Maria, assim como São José, eles foram dóceis à ação do Espírito Santo. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que quando a gente abraça um projeto, e principalmente quando esse projeto é de Deus, a gente sabe que a gente vai ter que fazer renúncias. Como tudo na vida, quando a gente abraça uma causa, renúncias têm que ser feitas. Se a gente resolve fazer o caminho de Deus, algumas renúncias a gente vai ter que fazer. E isso não foi diferente na vida de José, como também não foi diferente como na vida de Maria, e como também não é diferente na nossa vida. Quando a gente resolve seguir um caminho, quando a gente tem um plano, quando a gente tem noção daquilo que somos, quem somos e o que queremos, é claro que a gente vai ter que aprender a fazer renúncia. Se eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, se eu quero ser um bom cristão, um bom filho, eu vou ter que aprender a fazer renúncias. O grande problema nosso de ser humano é que a gente quer abraçar tudo ao mesmo tempo. E eu costumo dizer que quando a gente quer tudo, a gente acaba não tendo nada. E a gente não faz nem bem feito aquilo que a gente tem que fazer. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer hoje é: quais são as dificuldades que a gente tem para fazermos as nossas renúncias do dia a dia? De acordo com a vocação que a gente abraçou, de acordo com a missão que cada um de nós temos. Eu tenho uma realidade diferente da de vocês. A minha realidade é de sacerdote. Tenho minhas renúncias que eu tenho que fazer, que são diferentes das renúncias da maioria de vocês. Vocês são pais, são esposos, esposas. Então vocês também têm que fazer as renúncias. E todos nós vivemos sobre um projeto de Deus, um projeto que Deus tem para mim enquanto sacerdote, um projeto que Deus tem para vocês, a maioria casados, um projeto chamado família, um projeto chamado casamento e um projeto para todos nós único chamado batismo, ser cristão. E a gente tem que se perguntar: será que eu estou vivendo e procurando caminhar dentro desse projeto? Ou muitas vezes eu sou aquele cristão em cima do muro? Ora, vivo o projeto de Deus, mas quando o projeto de Deus me pede uma coisa a mais, me pede uma renúncia, eu pulo para o outro lado do muro. No segundo dia do tríduo, nós falamos de José como pai de Jesus. E aí falamos que ser pai de Jesus é como ser o pai aqui da terra, tem suas responsabilidades. A função de José no mistério da encarnação era de ser o guardião do Filho de Deus. São José era o pai adotivo.
E eu falava uma coisa muito interessante. Geralmente a gente cresce escutando falar que Deus cuida dos homens. E olha para você ver a diferença. Pela primeira vez, olhando para a vida de São José, é o homem que é o responsável em cuidar de Deus. Vocês já pararam para pensar que loucura é isso? Deus coloca aquilo de melhor que ele tem, seu filho, para ser cuidado na mão de um homem, de um ser humano. Olha a tamanha confiança que Deus tem em José. Da mesma forma, tamanha confiança que Deus tem na mão de cada um de vocês, quando Ele coloca na mão de vocês a responsabilidade da família, de cuidar e zelar pela família. José era o guardião e o provedor da família santa. Ser provedor não significa simplesmente pôr o que comer na mesa e pôr roupa para vestir. Ser provedor é aquele que tem que estar presente na hora que necessita, prover o amor, prover a presença. Nós não temos só fome e carência de comida ou de roupa. Nós temos necessidade de ser acolhido, de ser escutado, de ser amado, hora de ser corrigido pelos nossos. Aí vai para cada um de nós perguntar: eu enquanto pai, eu enquanto mãe, eu enquanto filho em relação a meus pais, será que eu também tenho consciência que cabe a mim prover, não só materialmente, mas espiritualmente, afetivamente e psicologicamente os meus? Tem pai que pensa que é pai só porque dá coisa de primeira, dá coisa material, mas não é presença na vida do filho. Isso não significa ser pai. Tem esposo que pensa que é esposo só porque põe o que comer dentro de casa. Isso não significa ser esposo só, pôr o que comer dentro de casa. Isso a mulher também, ela sai, trabalha, paga as contas dela e vive. Muito fácil, entre aspas, mas muito fácil. Mas tanto a figura do esposo para com a esposa e a esposa para com o esposo, eles têm essa responsabilidade de prover não só o material, mas a presença, a espiritualidade e a afetividade. A gente vê que José e Maria levam Jesus para ser apresentado no templo. A preocupação de José e Maria na formação espiritual de Jesus. Jesus também, como todos nós, teve que passar por catequese, teve seu catequista, ia no templo no sábado rezar com a família, assim como nós. Mas para isso acontecer, alguém teve que pegar Jesus para o braço e levar. Não é porque ele é filho de Deus que ele não tinha essa necessidade também, era ser humano. E aí cabe a cada um de nós olharmos com sinceridade dentro da nossa casa. Eu enquanto pai, eu enquanto mãe, eu tenho essa responsabilidade em mim de educar minha família na fé. Eu faço da minha casa lugar de oração. Igreja não é só lugar de oração, minha casa é lugar de oração. Tanto que nós falamos que a primeira comunidade de fé que a gente deveria participar é a família. Criançada deveria sair para a catequese nas paróquias, sabendo no mínimo rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e traçar um sinal da cruz. Mas será que é assim? Ou o padre está sonhando demais? Coisa simples. Se a gente está aqui hoje nessa Santa Missa, é porque alguém um dia catou nós para a orelha e trouxe. Não é assim? Pelo menos comigo foi assim. Minha avó me catava para a orelha e trazia, e se não viesse, não almoçava. Já viu o gordinho não querer almoçar? É ruim, rezava tudo que mandava rezar. Mas atrás daquela coisa da troca, se você não vai, você não faz, olha, estava ali a educação, estava ali mostrando o testemunho. Testemunho. Uma das minhas maiores tristezas é eu não ter tido a oportunidade na minha ordenação ver meus avós comigo. Ver os meus avós comigo. Porque assim como a minha mãe, também meus avós, tanto da parte paternal como maternal, também tinha preocupação da educação na fé. Hoje, infelizmente, a gente vê o contrário. O pai e a mãe falam, não tenho tempo. Mas o tempo somos nós que somos senhores do tempo.
Hoje os filhos necessitam da presença do pai, da mãe, não pela quantidade, mas pela qualidade. Estamos falando em qualidade, não estamos falando em quantidade. Você pode ficar o dia inteiro no pé do seu filho e não ser o pai e a mãe que deveria ser. Você não dá tempo para escutar, não fala, não conversa. Hoje tem muito pai e muita mãe que é muito mais pai e mãe do zap zap, do celular, do que do próprio filho. E isso a gente já vê na família de Nazaré, essa preocupação, esse zelo pelo cuidado humano, mas também espiritual. E no terceiro dia do tríduo nós vimos José como esposo da Virgem, que não é diferente a situação, que também é o salvaguarda, é o protetor, é aquele que está ali para amparar em todas as necessidades. E aí cada um de vocês também se perguntem com muita sinceridade aos pais aqui presentes, aos esposos aqui presentes: será que eu estou na hora certa, no momento certo, com a palavra certa na vida do meu cônjuge? A gente sabe que tem situações que a gente não vai ter resposta para dar. E a gente tem consciência que a pessoa não é obrigada a ter resposta para dar, mas a presença conta muito. A presença conta muito. Muitas vezes, os necessitados não são pessoas de fora, são os de dentro da nossa própria casa. E a gente não repara. Ai, eu não vi. Ai, eu não percebi. Ai, mas não é tudo no mesmo teto? Não mora tudo na mesma casa? Então não se conversam, então não se explicam, então não tem momento para si. Mas pergunta a marca do celular para ver se não sabe. Sabe dizer. E o valor sabe dizer. Então, nunca a festa de São José foi tão atual e importante como também é nos dias de hoje. Porque para nós ele sempre vai ser exemplo de paternidade, vai ser exemplo de esposo e também vai ser exemplo de filho, por que não? Porque chega num determinado momento da situação que nós, enquanto filhos, somos responsáveis pelos nossos pais. E não é só chegar, dar uma cesta básica, pagar só o remédio e pronto, acabou. Cadê a efetividade? Vocês não estão lidando com pedra, vocês estão lidando com gente. Ah, mas eu não tenho paciência. E nós, quando ficar velho, vamos querer que tenham paciência conosco, né? Então aprenda a ter com o outro, para depois a gente não ficar choramingando. Ai, minha mãe, ai, meu pai, eu gostava tanto dele, queria ter falado isso, mas por que não falou? Meu Deus do céu, porque não tinha tempo. Depois não adianta a gente pegar a melhor pedra da marmoraria, a flor de 300 ou 500 conto, botar na sepultura, que não vai amenizar a dor do momento que a gente deixou de viver, enquanto filho, enquanto esposo e esposa, enquanto marido e mulher, enquanto irmãos. Às vezes a gente gasta tanto tempo com coisa que não necessita, e o convívio, que é o alimento nosso, a gente deixa para trás. Ah, não tenho tempo. Depois nós vamos chorar por esse tempo que a gente não gastou. Depois não adianta. Pode gastar trocentos paninhos de choro, que não vai adiantar do tempo que a gente não viveu com quem a gente ama. Aí não adianta querer fazer musiquinha, não adianta fazer camiseta, porque o tempo que Deus dá para nós, vivermos uns com os outros, crescer um com os outros, amadurecer um com os outros, muitas vezes a gente perde com outra coisa. Vamos amar enquanto a gente está junto, vamos viver enquanto a gente está junto, para que no final das contas o nosso choro seja de saudade, não de tristeza, porque deixamos de viver aquilo que a gente poderia e deveria viver, que é nosso. E isso José nos mostra. Pouquíssimo se fala de José nas Sagradas Escrituras, mas nunca alguém é mostrado tão intenso na vida dos seus, da sua família, como São José. É só isso que São José quer mostrar para nós. É daí que a gente vai crescer, se fortalecer, é daí que o filho chorãozinho vai se tornar um homem forte para poder enfrentar as coisas lá fora. Por quê? Porque ele teve afetividade, teve amor, teve presença.
É daí que o esposo vai ter gosto de voltar para casa, porque ele sabe que a casa dele é um porto seguro. É daí que a esposa vai ter gosto de viver dentro de casa, por quê? Porque ele sabe que ela vai encontrar uma proteção ali, não só financeira, mas proteção humana. Então, cabe a cada um de nós olhar, será que a gente está vivendo esse projeto de Deus, que é família, que é o matrimônio, ou da mesma forma eu, que sou sacerdote na comunidade? Fica aí o que José quer mostrar para nós, mais uma vez, no dia de hoje. Nós não precisamos de muito dinheiro para ser feliz. Quando a gente começa a recorrer muito a dinheiro para ser feliz, é porque a gente já perdeu a afetividade há muito tempo. Aí eu preciso comprar coisas, preciso ter coisa para mostrar para os outros. Ai, fulano, eu tenho ter coisa, ai que legal. Aí as pessoas se aproximam de você. Nossa, fulano tem coisa. Não, se você tem carinho, se você tem amor dentro de casa, proteção, se você é fortalecido nisso, a gente consegue superar as dificuldades. E aproveitando esse momento que a gente está vivendo agora, nada melhor o momento da gente como família chegar e rezar. A gente sabe a situação que a gente está vivendo. Nada melhor que agora, enquanto família, a gente pôr o joelhinho no chão. Se não consegue ajoelhar, senta, não tem problema. Pode rezar sentado, deitado, e rezar junto como família. Muitas vezes essas coisas acontecem porque é um momento da gente também refletir. Eu até estava conversando com um amigo ontem à noite. É capaz que as pessoas se estranhem dentro de casa, né? Porque a gente não está acostumado a ficar tudo junto dentro de casa. É capaz que se estranhe. Nossa, mas você mora aqui? Não, eu moro, eu sou seu pai, viu? Nossa, mas você mora aqui? Moro, eu sou sua mãe. Nossa, quem que eu sei? Eu sou seu irmão. É que quando você chega eu saio. Pode ser que a gente se estranhe dentro de casa. Então vamos aproveitar esse momento difícil para a gente rezar mais, para a gente se encontrar um pouquinho mais, começar a se perguntar, eu estou dando muita importância para quê, hein? É claro que nós temos que sair, trabalhar, pagar nossas contas, correr atrás do prejuízo, mas ter tempo para a família, porque é isso que vai edificando a gente, ter tempo para a nossa família. E se Deus está dando oportunidade, vamos agarrar com as duas mãos, com os dois pés, com a cabeça e com o corpo todo, porque esse é o momento que a gente tem.